Olá, essa é a prova D2 de operações unitárias com transferência de massa. Meu nome é Fernanda Andrade Machado e vamos começar. A primeira questão nos diz que a temperatura de bulbo seco do ar é de 55 graus Celsius e a temperatura de bulbo úmido é de 40 graus Celsius. E nos pede para determinar as propriedades que abaixo se encontram. A primeira é a temperatura de ponto de orvalho, depois a umidade absoluta, depois o volume úmido, depois a umidade relativa. Então, para calcular a temperatura de ponto de orvalho, nós podemos utilizar esse aplicativo aqui. Esse aplicativo, Grapsy. Não sei se dá para ver direito. Estou tentando explicar. Então, nesse aplicativo, a gente consegue, só apenas colocando a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido, a gente consegue os outros valores que são pedidos. Então, como a gente pode ver aqui, a temperatura de ponto de orvalho, que é a primeira pergunta que nos faz, é de 37,4 graus. A nossa segunda pergunta é a umidade absoluta. E como nós podemos ver aqui, de acordo com esse programa, não nos diz a umidade absoluta, então nós temos que calcular. E agora nos pede para calcular a umidade absoluta. Para calcular a umidade absoluta, nós utilizamos o 0,622, já é tabelado, vezes a pressão de vapor, dividido pela pressão atmosférica, menos a pressão de volume. Pressão de volume. Então, umidade absoluta é igual a 0,622 vezes pressão de vapor, dividido pela pressão atmosférica, menos a pressão de vapor. Então, fazendo essa continha aqui, deu 0,042 kg por quilo de ar seco. As questões C e D, a gente pode encontrar elas aqui nesse aplicativo. Umidade relativa e volume úmido. Já no número 2, nós temos o seguinte problema. 2 litros de solução de corante com uma concentração de 5 gramas por litro são tratados com 50 gramas de adsorventes. Depois de atingido o equilíbrio, o adsorvente é removido e depositado em um recipiente contendo 1 litro de água. Pediu então para a gente calcular a concentração de corante na água de lavagem depois de atingido o equilíbrio. Para fazer esse cálculo, primeiramente nós precisamos achar a concentração de equilíbrio. Depois nós temos que achar o X, e esse X vai ser a concentração que vai estar no adsorvente. E depois de lavar esse adsorvente em água, com isso o X vai ser a concentração inicial. E agora só nos resta procurar a concentração de equilíbrio. Feitos os cálculos, esse é o resultado final da concentração de equilíbrio, que é a concentração de corante na água de lavagem depois de atingido o equilíbrio. E fim da prova.